Crack é barato. Eu ganho muito dinheiro para fumar crack. Vamos deixar isso claro. Tá. Algumas entrevistas te fazem rir. Estas te deixam pasmo. Não, mas você ainda não. Você não terminou de explicar Eu não. isso. Não é meu trabalho resolver isso. De discursos bêbados a colapsos públicos, esses momentos fizeram os fãs questionarem tudo. Certo, eu... Donald Trump vai matar nós dois. Aqui estão as 20 entrevistas mais perturbadoras com celebridades. Charlie Sheen. A entrevista do sangue de tigre. Em 2011, Charlie Sheen deu uma entrevista caótica após ser demitido de Two and a Half Men. Seu comportamento intenso e citações bizarras rapidamente se tornaram virais. Seu ódio e sua raiva, eu acho, estão parecendo erráticos para as pessoas. É a minha paixão. A minha paixão. Ele se apresenta não como problemático, mas como alguém poderoso demais para o sistema lidar. Está soando como errático para as Certo. pessoas. Bem, você pega emprestado meu cérebro por 5 segundos e fica tipo... Cara, Sua não é. energia maníaca domina a entrevista, confundindo a linha entre confiança e ilusão. Como devem. Médico de quê? Você está dizendo que é bipolar. Oh, uau. O que isso significa? Ele abraça seu estilo de vida festivo com orgulho. Não sei, cara. Eu estava detonando pedras de 7 gramas e terminando-as porque é assim que eu faço. Eu tenho uma velocidade, eu tenho uma marcha. Vai. Então veio a frase que definiu a entrevista. Porque eu sou diferente. Eu simplesmente tenho uma constituição diferente, tenho um cérebro diferente, tenho um coração diferente, tenho um... Sabe, eu tenho sangue de tigre, cara. Apesar de tudo, Sheen insiste que está no controle. Você está preocupado em ter uma recaída? Não, porque eu não vou. Ponto final, acabou. Colapso emocional de Paula Deen na TV ao vivo. Ela começou tentando explicar uma palavra que usou anos atrás. Seu tom era sério, e ela olhava para baixo com frequência. No dia em que usei essa palavra, foi há uns séculos, foi há 30 anos. Depois, ela compartilhou uma história sobre um assalto, tentando justificar suas ações passadas. Ela parecia nervosa e inquieta. Porque o homem que tinha a arma apontada para a minha cabeça sem que eu soubesse era meu cliente no escritório principal. Matt perguntou se ela havia usado essa palavra em outras ocasiões. Paula rapidamente negou, balançando a cabeça. Você usou a palavra em outras ocasiões? Não. Então, você já usou, além daquela vez no banco, um assalto. Quando ele perguntou de novo, ela olhou para baixo e se repetiu, claramente se sentindo pressionada. Você nunca usou a palavra com N além daquela única ocasião? É simplesmente não. É simplesmente não. Então veio um momento estranho. Lauer perguntou se ela alguma vez se arrependeu de ter dito a verdade. Paula disse firmemente que não. E de repente, mencionou não gostar de certas pessoas. Não gosto. Que tenho preconceito contra Matt. E isso é ladrões e mentirosos. Ela começou a chorar enquanto contava uma história sobre o neto. Sua voz falhou e lágrimas rolaram pelo rosto. Kenny, eu não conto mentiras. No final, ela chorou mais forte e olhou para a câmera, dizendo algo extremo sobre julgamento. Se você está aí, por favor, pegue essa pedra e jogue-a com tanta força na minha cabeça. Que me mate? Foi difícil e doloroso de assistir. Um momento público em que as emoções tomaram conta completamente. Michael Richards tenta se desculpar, mas fica pior. Richards parecia abalado e quieto. Ele disse que sentia necessidade de falar diretamente e parecia visivelmente perturbado ao tentar se explicar. Abordando a situação, eu já ouvi você fazer algumas piadas sobre isso e tudo bem, sabe? Mas Ele pediu desculpas aos membros do público que ofendeu, dizendo que estava muito arrependido. Sua voz falhou e suas mãos permaneceram firmemente entrelaçadas. Estou realmente arrasado com isso e estou muito arrependido a pessoas na aldeia. À medida que continuava, sua mensagem se tornava mais confusa. Ele mencionou ódio, raiva e até o furacão Katrina. E estou preocupado com mais ódio, mais raiva e mais ira surgindo. Letterman interrompeu para perguntar como ele teria respondido se os espectadores fossem brancos. Richards fez uma pausa, parecendo incerto. As pessoas que estavam interrompendo ou as pessoas que não estavam prestando atenção eram brancas ou caucasianas ou de qualquer outra Ele raça. então disse que empurra limites como artista, mas suas palavras pareceram dispersas. O momento pareceu mais desconfortável do que sincero. De maneira controlada no palco. Eu faço muita associação livre, é espontâneo, eu entro em persona, eu faço muito. Eu não sei. Kanye West diz que a escravidão foi uma escolha. Durante uma visita ao TMZ, Kanye West disse algo que chocou todos na sala. Ele chamou 400 anos de escravidão de uma escolha. 400 anos, isso soa como uma escolha. Como? Vocês estavam lá por 400 anos e é tudo culpa de vocês. Deixando as pessoas sem palavras. Van Latan, um membro da equipe do TMZ, levantou-se e disse calma, mas firmemente.
Disse ao Kanye o quão perigosas eram suas palavras. Na verdade, eu realmente acho que você não está pensando em nada. Eu acho que o que você está fazendo agora é, na verdade, a ausência... Kanye, então, compartilhou como fez lipoaspiração e ficou viciado em opioides, tentando defender suas ações e sentimentos. Viciado em opioides. Fiz cirurgia plástica porque estava tentando ficar bem pra vocês. Sim, foda-se vocês. A entrevista emocional de R. Kelly com Gayle King. Nesta entrevista tensa, R. Kelly tenta defender seu relacionamento controverso com duas jovens, Joycelyn Savage e Azriel Clary. Ele alega que seu relacionamento é legal, mas as coisas rapidamente esquentam quando Gayle King questiona suas ações. Algemando pessoas, faminto pessoas, eu tenho um harém, como você chama, um culto. R. Kelly fica emocionado ao falar sobre os pais das mulheres, insistindo que eles deram suas filhas para ele. Se não fossem verdade e eles não se conhecem. Isso desafia a lógica para mim. Certo, certo. Até você ouvir. A entrevista se intensifica com R. Kelly gritando, apontando e andando de um lado para o outro. A aparição inquietante de Crispin Glover no Letterman. Durante esta entrevista bizarra, o comportamento estranho de Crispin Glover deixa David Letterman visivelmente desconfortável. A energia errática de Glover torna-se evidente quando ele começa a flexionar os músculos e desafia Letterman para uma queda de braço. Faça eu soar muito estranho. E eu sou forte, sabe? Eu sou forte. Eu posso fazer queda de braço. Após ser rejeitado, a energia de Glover aumenta. Ele continua a agir de forma imprevisível, afirmando que pode chutar e surpreendendo a todos ao quase chutar Letterman. Pegando... Não, eu peguei... Estas não são minhas. Eu posso chutar. A entrevista termina com Glover dando tapas nas costas de Letterman enquanto o apresentador tenta encerrar a situação. Vou verificar o top 10. Tudo bem. A aparição desconfortável de Joaquin Phoenix no Letterman. Esta entrevista com Joaquin Phoenix rapidamente se torna desconfortável. Phoenix parece desleixado e distante, evitando contato visual e oferecendo respostas curtas e secas. Muito obrigado por estar no programa novamente. Você sabe, faz 3 anos desde a última vez que você esteve no programa e eu vou apenas dizer imediatamente. Letterman tenta fazer uma conversa leve sobre a barba de Phoenix. O ator fica cada vez mais desconfortável, chegando a afirmar que coçar é apenas um tique nervoso. Estou bem com isso, mas agora você está me fazendo sentir estranho quanto a isso, pai. Desculpe, estou te deixando desconfortável com isso? A estranheza intensifica-se, com longos silêncios e a linguagem corporal distante de Phoenix, deixando o público sem saber se deve rir ou ficar preocupado. Você está fantástico no filme. Eu realmente gostei do seu trabalho. Obrigado. Sei. Letterman, tentando manter a leveza, faz uma piada sobre a aparência de Phoenix, o que brevemente quebra a tensão. Mas o que você pode nos contar sobre seus dias com o Unabomber? Entrevista desconfortável de Ivanka Trump com Andy Dick no Jimmy Kimmel Live. Ivanka estava no meio de uma frase quando percebeu Andy se comportando de forma estranha atrás dela e fez um comentário leve sobre isso. Você sabe, um curto período de tempo, em um contexto de negócio sério. Eu não faço ideia do que ele está fazendo atrás de mim. De repente, Andy a interrompeu e fez um comentário estranho sobre as pernas dela, deixando-a visivelmente surpresa. Sem aviso, ele estendeu a mão e tocou a perna dela. Ivanka se afastou rapidamente e Jimmy interveio para impedir. Andy, não toque. Ivanka tentou manter a calma, rindo nervosamente, mas o desconforto em seu rosto dizia tudo. Jimmy advertiu Andy firmemente. Andy recostou-se, parecendo divertido, enquanto Ivanka permaneceu educada, mas desconfortável. Donald Trump vai matar nós dois. Madonna versus Letterman. Caos na TV. Ela afirma que trouxe algo para provar com que frequência ele a provoca no programa. Seu tom brincalhão, mas afiado. Deixe-me te perguntar uma coisa. A plateia adorou, mas Letterman continuou insistindo. Madonna exigiu que eles tocassem uma fita que ela trouxe. Bem, está vendo? O quê? Uma agradável... A fita mostrava uma versão falsa dela nua em uma bicicleta. Ela riu alto, então brincou que o corpo dela parecia melhor do que aquilo. Minha bunda parece muito melhor do que isso. Letterman perguntou sobre o charuto dela. Ela sorriu e deu uma resposta ousada, mantendo a plateia rindo alto. É exatamente do tamanho certo.
O que você... Agora, quando sair daqui hoje à noite, o que você vai Então veio o momento que ultrapassou os limites. Quando perguntada sobre seus planos para a noite, ela deu uma resposta chocante. Você vai sair? Você vai, oh Jesus. Por favor. Espere, não existem outros segmentos? O príncipe Andrew e a estranha alegação de não suar Emily começou com uma pergunta séria. Ela mencionou uma mulher que se lembrava claramente de ter dançado com ele e disse que ele estava suando muito naquela noite. Circunstâncias altamente incomuns. Normalmente estaríamos discutindo seu trabalho, seu dever. Príncipe Andrew então interrompeu silenciosamente. Ele fez uma expressão facial estranha, quase como um pequeno sorriso, como se soubesse o que viria a seguir. Você escolheu falar pela primeira vez. Por que decidiu falar agora? Ele continuou seriamente, dizendo que não conseguia suar naquela época por causa de algo que aconteceu durante a Guerra das Malvinas. Não há um bom momento para falar sobre o Sr. Epstein. Ele afirmou que um surto de adrenalina impediu seu corpo de suar completamente. E isso durou anos. Relacionado ao trabalho que eu estava fazendo. Infelizmente, nós simplesmente não conseguimos encaixá-lo. Então, sem mudar o tom, ele acrescentou que recentemente começou a suar novamente. Agora, e na verdade é uma ótima oportunidade e estou encantado de poder vê-lo hoje. Finalmente, ele disse que essa condição deveria livrá-lo de qualquer irregularidade, terminando seu argumento com confiança. Tudo isso remonta à sua amizade com Jeffrey Epstein. Como vocês se tornaram amigos pela primeira vez? Whitney Houston confronta rumores em entrevista desconfortável. Aqui, Diane mostra a Whitney uma foto que chocou muitos. Ela questiona seu peso e aparência, e as coisas se tornam tensas rapidamente. Pode ser uma má filmagem, mas isso é real. Quero dizer, os ossos, isso é real. Whitney responde com um tom firme, dizendo que estava apenas magra, mas seus olhos mostram que ela não está satisfeita. Sim, meus ossos, sim. Eu sou 1,75 m e magro. Posso entender o que você quer Depois, dizer? Diane chama de assustadoramente magra. Essa palavra claramente atinge forte. Diane, me diga, você sabe? É assustadoramente magro. Em seguida, Diane menciona os rumores sobre drogas. O humor de Whitney muda, e sua voz fica mais aguda. Estresse e meus hábitos alimentares eram terríveis. Whitney morrendo. Reabilitação do crack falha. Whitney responde com firmeza. Suas palavras e gestos demonstram a seriedade dela. Crack é barato. Ganhei muito dinheiro para vender crack. Vamos deixar isso claro. Certo? Ela termina com uma frase que muitos ainda se lembram. Não use crack. Não faça isso. Crack é uma droga. A entrevista de Meg Ryan, que se tornou desconfortável. Este momento com Meg Ryan e Michael Parkinson ficou conhecido pelo seu tom constrangedor. O que começou como uma conversa calma, lentamente mudou. Parkinson questionou seu amor pela atuação. Ryan parecia insegura e deu respostas curtas. Seu sorriso desapareceu rapidamente e seu tom ficou quieto. Você disse uma vez que atuar não estava na sua natureza. Eu fiz. Ryan explicou que gostava do trabalho, mas não dos holofotes. Parkinson continuou pressionando-a. Ficou claro que ela queria que a conversa terminasse. Acho que o que quis dizer foi que simplesmente sempre me sinto muito desconfortável ao estar... Então veio o ponto de ruptura. Quando foi perguntada sobre o que ele deveria fazer a seguir, Ryan olhou diretamente para ele e calmamente disse que ele deveria simplesmente encerrar. A tensão era real e a plateia riu, mas o momento parecia contundente. Então, portanto, bem, quero dizer, é uma pergunta perfeitamente fácil, uma pergunta decente de te fazer sobre ser jornalista. Quero dizer... Quentin Tarantino. Sai da conversa. O apresentador fez uma pergunta calma sobre a violência nos filmes e como isso pode afetar as pessoas. Tarantino ficou em silêncio por um segundo, então deu uma resposta fria e devolveu a pergunta a outro ator. Bem, então você deveria falar com o Rami Malek. Ele não tem nada a dizer. Você precisa falar com ele. E eu acho que ele está mesmo aqui. Então Quando o apresentador tentou continuar o assunto, Tarantino encerrou rapidamente. Ele se inclinou e disse que estava lá apenas para promover seu filme. Porque estou aqui para vender meu filme. Isto é uma promoção para o filme. Não se engane. O apresentador perguntou se isso significava evitar tópicos sérios, mas Tarantino deixou claro que havia terminado. A voz dele aumentou e o tom ficou agudo. Ele acenou com as mãos e disse que já tinha falado sobre o assunto antes. Então você não quer falar sobre nada sério? Eu não quero falar sobre o que você quer falar. Eu não quero falar sobre as implicações da violência. O apresentador tentou novamente suavemente, mas Tarantino respondeu de forma ríspida. Ele apontou e encerrou a conversa completamente. Ele até disse diretamente que estava encerrando o apresentador. Não, mas você não desenvolveu isso. Quer dizer, não é meu trabalho desenvolvê-lo.
Robert Downey Jr. sai no meio da entrevista. Robert se mexeu na cadeira, sorriu educadamente, mas estava claro que ele não estava satisfeito com a direção. Sua linguagem corporal mudou lentamente. A atmosfera ficou tensa. Quero dizer que há menos pressão. E há mais camaradagem. O apresentador insistiu novamente, tocando em uso de drogas e problemas familiares. A expressão de Robert ficou séria. Agora era visivelmente desconfortável. Certifique-se de ter seu arco e seus momentos, mas você não é responsável pela narrativa de tudo, então é meio ótimo. Robert então o interrompeu bruscamente. Ele questionou o propósito da entrevista. Me abençoou. O Homem de Ferro é um super-herói tão diferente, né? Pois ele é autossuficiente. Ele está fora. E assim, Robert se levantou, deu um breve adeus e saiu, deixando o entrevistador atônito e sem palavras. Isso foi algo que você trouxe para isso? Ou isso já estava lá? Sempre esteve inerente nos quadrinhos. E você sabe, Stan Lee... Samuel L. Jackson aponta um erro chocante. Jackson pareceu surpreendido quando perguntado sobre um comercial em que nunca participou. Sabe de uma coisa? Eu admito o meu erro. Então Jackson o corrigiu diretamente, claramente chateado, mas com um pouco de humor. Meu erro. Você sabe... Vou te contar. Você é tão louco quanto as pessoas no Twitter. Eu não sou o Lawrence Fishburne. Mais tarde, o âncora admitiu seu erro e disse que a reação de Jackson foi justa. Sério? Eu vou... Britney Spears desmorona na TV nacional. No início, ela respondeu calmamente, mas seu sorriso parecia tenso e sua voz um pouco trêmula. Você teve um ano que testaria muitas pessoas. Então, de repente, seu humor mudou. Ela riu alto, mas parecia desconfortável e forçado. Estranho. Olá. Esse sorriso logo desapareceu. Britney tentou segurar, mas a emoção tomou conta. Sim, foi um estranho. Harris Hilton enfrenta perguntas zombeteiras no Letterman. Letterman começou com uma conversa fiada, mas então fez uma pergunta bomba sobre sua experiência na prisão. Cidade de Nova York. A cidade de Nova York é empolgante, não é? Eu nasci aqui, sim. Sim, bem bom pra você. Como você gostou de estar na prisão? Paris parecia pega de surpresa, rindo nervosamente e tentando manter a leveza. Mas as perguntas continuavam a vir. Fez. O constrangimento aumentou à medida que Letterman continuou a insistir no assunto, zombando da comida da prisão dela. Adicione um ovo cozido e uma laranja, você não pode errar aí, sinceramente. Porque você tem sua proteína. E você tem algumas frutas ali, isso é bem bom. Coletiva de imprensa emocional de Kathy Griffin. Griffin parecia visivelmente angustiada, lutando para encontrar as palavras certas enquanto falava sobre as consequências do incidente. Vou ser honesto, ele me quebrou. Ele me quebrou. A voz dela tremia de emoção, e lágrimas surgiram em seus olhos enquanto ela tentava se explicar. E então eu fiquei tipo, nada está certo. Parece que não está certo. O sofrimento de Griffin aumentou à medida que ela falava sobre o intenso escrutínio da mídia e o impacto em sua carreira. Assustado. Então eu não sei o que, eu não sei se vou descansar até hoje. Eu não sei. A manhã agitada de Danny DeVito no The View. Danny estava sorrindo amplamente, falando sobre a visita à Casa Branca com alegria, mas suas palavras já estavam um pouco arrastadas e o apresentador notou isso imediatamente. Tá, eles construíram isso muito bem. Sim. Claro. Eu vou. Então, do nada, ele fez uma cara estranha e soltou uma palavra que fez Rose cair na risada e Bárbara olhar para baixo, desconfortavelmente. Isso. Sim. O que foi realmente agradável. O lugar tinha aquele tipo de sensação, Clinton. Sim. Ele continuou fazendo barulhos estranhos e palavras aleatórias, enquanto Rose ria tanto que teve que cobrir o rosto. Mas Bárbara parecia mais preocupada do que divertida. Enquanto ele gritava um nome e fazia grunhidos bobos, era possível sentir a sala alternando entre risadas e constrangimento alheio. Você está olhando pra cima. Tentando, descobrir o que fazer com o nosso país e nosso... E quando você pensou que não podia ficar mais estranho, ele fingiu tirar a roupa, fazendo Elizabeth reagir em choque enquanto ainda ria. Donald! Mike Tyson choca com um comentário inapropriado em entrevista. Tyson fez uma declaração direta e ofensiva sobre mulheres, mantendo uma expressão séria e olhos frios enquanto dizia isso diretamente ao entrevistador.
Tenho 36 anos, quase a fazer 36. Nunca sonhei viver tanto tempo, nunca sonhei fornicar com tanto... Ele pausou após suas palavras, mantendo o olhar. Ele não sorriu, nem recuou. O momento pairou pesado no Eu silêncio. só quero falar bem com você e falar sobre fornicações com você e deixar você tocar o meu... Porque... Tyson então acrescentou uma linha final com um tom forte, fazendo soar como um aviso ou uma exigência. Se eu fosse eloquente com você, você ainda me olharia com forte... O clipe então cortou para uma cena diferente onde Tyson estava em público, se afastando enquanto outros olhavam. O clima ainda estava tenso. Alguns desses momentos eram difíceis de esquecer e ainda mais difíceis de assistir novamente. Qual te chocou mais? Deixe suas opiniões nos comentários. Diga-nos qual entrevista você acha que perdemos e qual assunto devemos abordar em seguida. Não se esqueça de se inscrever para não perder o que vem a seguir.